Você sabe quais são os três processos ou os três tempos que Deus utiliza para salvar uma pessoa? Fica nesse vídeo até o final que eu vou te explicar melhor. O primeiro processo se chama justificação, onde Deus vai lidar com a culpa do pecado, tornando um pecador legalmente justo diante dele. Nessa fase também se aplica a doutrina da imputação, ou seja, os nossos pecados são transferidos para Cristo e os méritos de Cristo são transferidos para nós. E todo esse processo é uma sentença decretada ou determinada pelo próprio Deus. Diferente dos julgamentos terrenos que a gente tem, onde o advogado de acusação ele pode entrar novamente com apelação contra aquela pessoa que está sendo acusada. E podemos ver isso claramente em Romanos 8,33, onde diz que quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus se é o próprio Deus quem o justifica, ou seja, sem acusação, porque foi o próprio Deus que decretou ou tornou aquela pessoa legalmente justa. O segundo tempo, a segunda fase, é chamada de santificação. Ou seja, aqui Deus não vai lidar somente com a culpa, mas também com o domínio do pecado sobre a pessoa que foi justificada. E para a gente entender melhor esse tempo, nós precisamos voltar lá no início de tudo, quando Adão cai e se torna totalmente depravado, ou seja, um escravo do pecado. Então, nessa fase, Deus ele dá a capacidade para o cristão dominar os seus pecados e não ser mais subjugado por eles. E lembrando que nesse tempo o pecado não é extinto, ele é apenas dominado, ou seja, o processo de santificação do cristão é até o final da vida. E isso significa que o cristão pode sim voltar a cair em pecado, porém não é mais um estilo de vida, como ele vivia antes da conversão. O último tempo é chamado de glorificação. E aqui Deus ele vai lidar com a presença do pecado. Diferente da santificação, aqui o pecado ele é extinto totalmente. E tudo isso se deve porque nós receberemos da parte de Deus um corpo incorruptível, ou seja, um corpo sem mácula, sem mancha, que nunca teve contato com o pecado. E nessa fase final, poderemos viver totalmente livres ao lado do nosso Senhor. E não esquece, hein? Se gostou do conteúdo, compartilha e me segue aqui para não perder os próximos vídeos, hein?